Meu nome é Ana, e esta é a história de como aprendi que o amor verdadeiro às vezes significa segurar firme e outras vezes significa saber soltar. Conheci Rafael numa tarde de verão, quando eu tinha 22 anos. Ele trabalhava como mecânico na oficina do meu pai e eu levava o carro para revisão. Lembro-me de seus olhos profundos e intensos, mas com uma sombra que eu ainda não compreendia. Havia uma tristeza neles que me intrigou desde o início. Namoramos por um ano antes de eu descobrir o segredo que ele carregava. Rafael era dependente químico desde a adolescência, mas estava em recuperação quando nos conhecemos. Quando ele finalmente me contou, chorando em minha varanda numa noite de domingo, eu não hesitei. Vamos lutar juntos, prometi, segurando suas mãos trêmulas. O passado não define quem você é hoje. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples, com apenas nossa família mais próxima. Meus pais estavam apreensivos, mas viam o quanto eu amava Rafael, o quanto ele estava determinado a vencer seus demônios. Os primeiros anos foram de luta constante. Rafael frequentava reuniões do Narcóticos Anônimos 3 vezes por semana, e eu ia com ele nas quartas-feiras, segurando sua mão enquanto ele compartilhava suas batalhas. Trabalhava como secretária durante o dia e fazia horas extras como garçonete à noite, enquanto Rafael mantinha seu emprego na oficina. Quando engravidei de Pedro, nosso primeiro filho, Rafael ficou limpo por 9 meses, seu período mais longo de sobriedade desde que nos conhecêramos. Ele dizia que queria estar presente, completamente presente para nosso filho. Você me mostrou que sou mais forte do que pensava, ele me disse na noite em que Pedro nasceu, segurando nosso filho com lágrimas nos olhos. 2 anos depois, Laura chegou. Éramos uma família lutando, mas unida. Nosso grande sonho era comprar uma casa menos um lugar verdadeiramente nosso, onde pudéssemos criar nossos filhos longe dos apartamentos alugados que sempre habitáramos. Foram necessários 8 anos de economia rigorosa para juntarmos o suficiente para a entrada da casa. Trabalhei horas extras que me doíam na alma. Menos chegava em casa tarde da noite, com os pés inchados das longas horas em pé. E ainda encontrava energia para ajudar as crianças com a lição de casa antes de colapsar na cama. Durante esse período, aceitei um cargo como assistente administrativa numa construtora, onde pude aprender sobre o mercado imobiliário nos momentos de folga. Observava os corretores, estudava os financiamentos, entendia como as pessoas conseguiam seus imóveis. Esse conhecimento seria crucial anos depois. Rafael mantém-se limpo durante a maior parte desse período, com pequenas recaídas que me quebravam o coração, mas ele sempre voltava às reuniões, sempre se reerguia. A casa tornou-se nosso foco compartilhado, o símbolo tangível de que estávamos vencendo nossas batalhas. Lembro-me vividamente do dia em que finalmente assinamos os papéis da casa. Rafael segurou minhas mãos no estacionamento do cartório, seus olhos marejados. Você nunca desistiu de mim, Ana, mesmo quando eu desisti de mim mesmo. A casa era simples. 3 quartos, uma sala que servia também de sala de jantar, um quintal onde as crianças poderiam brincar, mas era nossa. Pintamos as paredes juntos, escolhemos os móveis aos poucos, plantamos uma árvore no jardim que cresceria junto com nossa família. Foram anos bons, apesar do cansaço que me acompanhava como uma sombra. Chegava em casa exausta, mas via meus filhos correndo pelo jardim, via Rafael consertando algo na garagem, e sabia que cada sacrifício valera a pena. Rafael sempre teve um relacionamento complicado com seu pai. Sérgio era um homem durão, que nunca entendera a dependência química do filho, sempre o tratara com desdém. Quando Rafael ficou limpo, tentou se reaproximar do pai, mas a relação permaneceu tensa. A morte de Sérgio num acidente de carro atingiu Rafael como um golpe físico. Via a luz se apagar em seus olhos no exato momento em que recebeu a notícia. Ele ficou parado na nossa sala, o telefone ainda na mão, e eu soube com uma certeza visceral que estávamos em perigo. Nos dias seguintes ao funeral, Rafael tornou-se uma versão sombria de si mesmo. A tristeza o consumia, e eu tentava alcançá-lo através da névoa de seu luto. Falei sobre terapia, sobre voltar às reuniões do NA, sobre encontrar outras formas de processar a dor. Ele partiu sem nunca ter me amado de verdade. Rafael disse uma noite,
olhando para as fotografias antigas, sem nunca ter se orgulhado de mim. Tentei argumentar, lembrá-lo de que sua recuperação, sua família, quem ele se tornara menos, isso era motivo de orgulho, independentemente do reconhecimento paterno. Mas minhas palavras pareciam ricochetear nele sem penetrar. A primeira recaída aconteceu 2 meses após a morte de Sérgio. Rafael chegou em casa tarde, com os olhos vidrados, a fala arrastada. Quando o confrontei, ele desabou, prometendo que seria a última vez. Mas não foi. Os 2 anos seguintes foram um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Assistia, impotente, enquanto o homem que amava afundava cada vez mais fundo no vício que pensávamos ter vencido. Tentei tudo: terapia de casal, intervenções com amigos do NA, levei-o a diferentes centros de reabilitação. Em um momento de lucidez, ele concordou em fazer um tratamento interno. Fiquei esperançosa durante os 30 dias que ele passou lá, acreditando que desta vez seria diferente. Mas 2 semanas após sua saída, ele já estava usando novamente. O dinheiro que tanto suor custara começou a desaparecer da nossa conta conjunta. Primeiro pequenas quantias, depois valores maiores. Quando confrontei Rafael, ele negou. Depois prometeu parar. Depois mentiu descaradamente. Foi quando decidi abrir uma conta separada, guardando parte do meu salário em segredo. Era uma decisão prática, não por desconfiança, mas por instinto de sobrevivência, menos tanto minha quanto das crianças. Meu coração se partia em pedaços cada vez que via os olhos dos nossos filhos. Pedro, agora com 12 anos, já entendendo demais. Laura, de 8, assustada com a transformação do pai. Por que o papai está sempre dormindo? Ela me perguntou uma tarde, depois que Rafael desmaiou no sofá, intoxicado. Tentei proteglós, manter uma aparência de normalidade, mas a casa que fora, nosso santuário, tornar-se-ei um campo de batalha silencioso. Enquanto isso, no trabalho, eu havia sido promovida a coordenadora administrativa, com um aumento significativo que Rafael nem sequer notou. O momento da verdade chegou num sábado à tarde. Eu chegava em casa depois de um turno duplo, exausta, mas animada, porque havia conseguido uma promoção para gerente júnior no trabalho, com um salário 40% maior. Encontrei Rafael no quintal, com as crianças assistindo televisão dentro de casa. Ele estava claramente alterado, e quando pedi para conversarmos sobre minha promoção, ele explodiu. Sempre essa superioridade. Sempre você, a perfeita, a que segura as pontas. Ele gritou, com os olhos injetados. Agora vai ganhar mais que eu, é? Vai se achar ainda melhor? Tentei acalmá-lo, mas ele continuou, sua voz carregada de um ressentimento que eu nunca suspeitara. Foi quando Pedro apareceu na porta, segurando a irmã pela mão, seus rostos pálidos de medo. E eu vi, através dos olhos dos meus filhos, a verdade que tentara evitar. Estávamos nos afogando, e Rafael estava nos puxando para o fundo junto com ele. Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, sentei-me sozinha na nossa sala, menos na sala que escolhemos juntos. Mobiliamos juntos onde tantas memórias felizes viveram menos e fiz as contas. Havia economizado silenciosamente o equivalente a 3 meses do meu novo salário. Era o suficiente para o depósito e o primeiro mês de um apartamento alugado. Então, num momento de clareza dolorosa, entendi: amar alguém não significa se sacrificar até não restar nada de você. Na manhã seguinte, levei as crianças para passear no parque e sentei com eles num banco afastado. Precisamos nos mudar por um tempo, expliquei, escolhendo minhas palavras com cuidado. O papai está doente e precisamos deixar que ele se cure, enquanto cuidamos de nós. Pedro, com sua sabedoria além dos anos, simplesmente assentiu. Está bem, mamãe. Nós entendemos. Laura chorou, querendo saber quando voltaríamos para casa, para seu quarto rosa, para a árvore que plantáramos juntas. Vamos ter um novo lar, prometi, segurando-a forte. Menor, mas só nosso. Confrontar Rafael foi a coisa mais difícil que já fiz. Ele alternou entre raiva, negação e desespero, prometendo mudar, acusando-me de desistir dele. Eu não estou desistindo de você, Rafael, disse, minha voz trêmula, mas firme. Estou escolhendo nossos filhos, e estou escolhendo a mim. Durante 19 anos, lutei ao seu lado. Agora preciso lutar por eles e por mim.
Quando ele viu que eu não voltaria atrás, seu desespero transformou-se numa resignação que partiu meu coração. Você merece mais do que isso, ele sussurrou finalmente. Eles também. Saímos de casa numa manhã de segunda-feira chuvosa. O apartamento que aluguei era pequeno, 2 quartos minúsculos, uma sala que servia de escritório, cozinha americana, mas era limpo, seguro e, mais importante, era nosso refúgio. Na primeira noite, dormimos os 3 amontoados na minha cama, como fizéramos quando eram menores. Acordei na manhã seguinte, com um vazio doloroso no peito, mas também com uma centelha de algo que não sentia há anos: esperança. Com meu novo salário, consegui contratar uma vizinha aposentada para buscar as crianças na escola. Isso me permitiu dedicar-me mais ao trabalho, onde continuei ascendendo. 6 meses após a saída, fui promovida a gerente sênior, com responsabilidade sobre toda a administração da construtora. Foi então que comecei a pensar, além do aluguel. Lembrava-me do que aprendera sobre um mercado imobiliário. Com a ajuda do departamento financeiro da empresa, elaborei um planejamento para comprar meu próprio apartamento. 1 ano e meio após deixar nossa casa, consegui a aprovação para um financiamento imobiliário. O apartamento não era grande, 2 quartos, 70 metros quadrados menos, mas estava num bom bairro, perto de escolas e do meu trabalho. A primeira noite em nosso novo lar, vazio ainda de móveis, sentamos os 3 no chão da sala. Comemos pizza e sonhamos com os cômodos que iríamos mobiliar. É melhor do que a casa antiga, disse Laura, abraçando-me, porque aqui ninguém grita. Pedro, agora com 14 anos, ajudou-me a pintar as paredes no fim de semana. Escolhemos cores juntos menos azul para sua sala, rosa para Laura, um verde suave para a sala. Enquanto pintávamos, ele me disse: "Você é a mãe mais forte do mundo, sabia?" Com o tempo, mobiliamos o apartamento aos poucos. Comprei sofá parcelado, a mesa de jantar em promoção, os armários usados que restauramos juntos. Cada objeto contava uma história de nossa independência. Não cortei completamente os laços com Rafael. Ele via as crianças nos fins de semana, quando estava sóbrio, o que, infelizmente, era raro no início. Cada vez que o via, mais magro, mais envelhecido, meu coração doía, mas eu mantinha meus limites firmes. "Eu ainda me importo com você", disse a ele numa dessas visitas, "mas me importo o suficiente para não me deixar arrasar pelo seu vício." Ele não respondeu, apenas assentiu, seus olhos evitando os meus. Meu crescimento profissional continuou. 2 anos após a compra do apartamento, já havia quitado 30% do financiamento. Com a experiência adquirida na construtora, comecei a fazer assessoria independente para pequenas empresas, o que aumentou ainda minha renda. As crianças floresceram em nosso novo ambiente. Pedro começou o ensino médio em uma escola técnica, interessando-se por programação. Laura descobriu uma paixão por dança e entrou para uma academia com bolsa. E eu, aos poucos, redescobri quem era além de esposa, além de cuidadora, além de sobrevivente. Hoje, 3 anos depois de deixar nossa casa, olho para trás e vejo uma mulher que quase se perdeu tentando salvar alguém que não queria ser salvo. Mas também vejo a força que nasceu dessa dor. Com o dinheiro da assessoria, consegui fazer o investimento que nunca sonhara possível. Comprei um pequeno estúdio para alugar. Tornara-me, finalmente, uma investidora imobiliária, menos ironicamente, usando o conhecimento que adquiri na construtora onde trabalhava para sustentar nossa família durante o casamento. Rafael ainda luta contra seus demônios. Às vezes fica limpo por meses, outras vezes recai. Aprendi a torcer por sua recuperação, sem depositar nela minhas próprias esperanças. No mês passado, paguei a última parcela do meu carro, um modelo simples, mas 0 quilômetro, comprado à vista com minhas economias. Quando sentei no banco do motorista depois de assinar os papéis, lembrei-me da mulher que chegava em casa com os pés doloridos depois de horas extras intermináveis. A vida não é o conto de fadas que imaginei quando casei aos 23 anos. É mais complexa, mais dolorosa às vezes, mas também mais verdadeira. Ensinei a meus filhos e a mim mesma, menos que começar de novo não é sinal de derrota, mas de coragem. E todas as manhãs, quando acordo em meu apartamento, totalmente pago desde o mês passado, lembro-me que a maior força que descobri não foi a de carregar alguém nas costas, mas a de seguir em frente,
quando o peso se tornou grande demais, e de construir, tijolo por tijolo, uma vida que é verdadeiramente minha. A casa que deixamos para trás, Rafael ainda mora lá. Às vezes passo por ela a caminho do meu estúdio alugado. As paredes precisam de uma nova pintura. O jardim está um pouco abandonado, mas a árvore que plantamos juntos ainda está lá, crescendo, buscando o sol menos assim como nós. Só que agora eu plantei minhas próprias árvores, e elas florescem em solo que reguei com minhas próprias mãos.